Eu estou super feliz por várias razões. Uma, porque eu estou aqui fazendo uma coisa que eu adoro. Recebi um carinho enorme de vocês. Obrigada pelo carinho, obrigado pela presença. O Lancha sempre lembra, né? Final de semana é nosso dia de descanso. Vocês estão aqui oferecendo um dia de descanso para nós. Queria agradecer o Bruno, o Pedrinho, o Felipe, o pessoal da HQ, que convidou a gente, que proporciona a possibilidade da gente fazer aquilo que a gente tanto ama, que é dar aula. E tem duas razões que eu estou muito feliz, mais feliz. Uma, porque finalmente eu tenho aqui na minha frente a segunda tela, no prompt. Obrigada, Pedrinho. A gente consegue ver o que vem na próxima tela para a gente que está falando, isso é super legal. E duas, porque ele me liberou para descer do palco. Eu adoro falar aqui no meio de vocês, mas com essa história de pandemia, de transmissão ao vivo, de tudo online, coitado do câmera que vai ter que ficar correndo e vai fazer uma maratona durante a minha palestra. Mas eu consegui dessa vez que ele me deixasse andar aqui no meio de vocês, então também estou muito feliz. Obrigada de novo pela presença de vocês. Eles me convidaram para a gente falar um pouquinho sobre comportamento alimentar. E antes de começar, eu queria falar duas coisas importantes em relação a isso. Eu não sei de onde saiu a ideia de que quem trabalha comportamento alimentar não prescreve dieta. Isso não existe. Eu posso prescrever dieta e, ao mesmo tempo, trabalhar comportamento alimentar. Por quê? Suponhamos que você tem um paciente, você prescreveu uma dieta para ele está indo super bem na dieta, chega no final de semana, ele volta falando para você que ele estragou tudo. E aí você vai tentar entender o que aconteceu. Muitas vezes ele fala assim, eu ia comer um bombom e de repente, já que eu tinha comido um mesmo, eu resolvi comer o segundo, já que eu comi segundo, eu resolvi comer terceiro, já que eu estraguei a dieta, eu resolvi estragar todo o final de semana e revoltar na segunda-feira. Quem nunca ouviu isso? Isso não é comum no consultório? Então, esse paciente segue a sua prescrição durante a semana, mas no final de semana ele precisa de uma ajuda sua na questão do comportamento alimentar. Então, não quer dizer que eu não vou unir as duas coisas. Está fazendo sentido isso para vocês? Segunda coisa, por outro lado, se eu tenho um paciente que chega aqui e fala assim para mim, olha, você é a 5ª nutricionista que eu visito. Conheço todas as dietas, a vida inteira eu estou brigando com a balança. Eu vou entregar a 6ª? Eu não quero ser a 6ª nutricionista na lista dessa pessoa. Eu não quero que ele saia dali e daqui a pouco ele volte para uma outra nutricionista. O que eu posso fazer de diferente? Porque ele está me dizendo, pela história dele, que a dieta não funciona. Concordam comigo? Ele já fez tantas. Nesse caso, quando eu tenho técnicas, ferramentas, estratégias de coaching nutricional ou de comportamento, eu posso negociar e combinar com ele de abrir mão da prescrição no início. E nós irmos trabalhando mais comportamento. Afinal, ele está me dizendo, dieta para mim não funciona. Tudo bem? Estamos na mesma página? Legal. Então, vamos lá. Por que surgiu essa coisa de comportamento, de lidar com hábito? Porque, na verdade, daqui a pouco eu vou subir, tá? Não vou judiar de você, minha palestra inteira. Tadinho. Na verdade, nunca nós entendemos tanto de problemas relacionados a doenças crônicas e ao estilo de vida. A medicina nunca foi tão avançada, os diagnósticos nunca foram tão precoces, mas as pessoas continuam morrendo, principalmente de doenças relacionadas. Gente, isso não é um pointer, isso é uma lupa. Olha! Gostei. As pessoas continuam morrendo e vão morrer cada vez mais de doenças relacionadas ao estilo de vida. Por um lado, isso é óbvio. Nós estamos vivendo mais. Se as pessoas estão vivendo mais, não estão mais morrendo com 30, 40 anos, como era um tempo atrás, elas vão sofrer mais tempo as consequências do seu estilo de vida, tudo bem? Então, não é só uma questão de, é a tecnologia, é o estresse, tudo bem, tudo isso influencia, mas o tempo que as pessoas estão vivendo também influencia, certo?
Quando a gente olha esse gráfico que mostra para a gente as principais causas de morte no mundo, nós conseguimos perceber que nós temos aqui um aumento de mortes por doenças não transmissíveis e uma redução por mortes relacionadas a doenças muito sérias, então doenças transmitidas geneticamente, questões que são muito mais complicadas e que a medicina está dando conta. A medicina está conseguindo ajudar essas pessoas, ou um diagnóstico precoce, ou num tratamento precoce, e assim por diante. Mas quando nós falamos de doenças relacionadas ao estilo de vida, nós estamos perdendo essa guerra. E nós precisamos entender, muitas vezes, que como nutricionistas, nós somos muito treinados a olhar a dieta do paciente. O que ele está fazendo errado, como ele deveria estar comendo, e a gente prescreve. Só que a gente esquece que por trás do comportamento alimentar, existe um indivíduo, com suas crenças, os seus medos, as suas histórias, e uma série de outras questões que levam ele àquele comportamento. Não é sobre saber o que é preciso fazer. E agora eu vou chamar vocês para fazer um exercício comigo. Parem e pensem um pouquinho em algum hábito ou algum comportamento que você pessoalmente gostaria de mudar. Ninguém vai precisar levantar a mão, ninguém vai precisar me falar, só pensa. Alguma coisa que você sabe que se você fizesse, ia ser muito bom para você. Pode ser relacionado à dieta e exercício, mas pode ser relacionado a menos tempo na mídia social, dormir mais cedo, gerar conteúdo na mídia social, alguma coisa que você sabe que você deveria estar fazendo e os benefícios que você teria se você fizesse. Por que não faz? Porque não é sobre saber a importância ou saber as consequências. Vocês acham que uma pessoa que fuma não sabe que o cigarro mata? Que o cigarro faz mal? Uma pessoa sedentária não sabe que devia fazer exercício? Você, com aquele hábito que você está pensando aí que você deveria mudar, você não sabe o impacto que isso traria, passa anos, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, e você não consegue mudar isso. Quando a gente fala de comportamento, a gente precisa dar um passo para trás. Por que será que essa pessoa não está conseguindo fazer aquilo que ela sabe que ela deveria? E aí, eu me coloco ao lado dessa pessoa para ajudá-la a pôr em prática aquilo que ela já sabe que ela deveria estar fazendo. Tudo bem? Está fazendo sentido? Se não fizer, vocês podem me interromper, tá? Não tem problema não. Quando a gente pensa nisso, se a gente levar em consideração esse grau de envelhecimento da população, nós temos a previsão de 2050 ter mais de 2 bilhões de pessoas acima dos 60 anos. O Brasil vai ser o 6º país no mundo a partir de 2025 em número de pessoas acima dos 60 anos. Então, cada vez mais, o estilo de vida vai impactar na qualidade de vida dessas pessoas, porque não é só viver mais, mas é viver bem, com qualidade. Algumas das nações mais desenvolvidas do mundo não avaliam o seu grau de desenvolvimento pela longevidade, pela idade com que as pessoas, até que idade as pessoas vivem. Mas elas avaliam em até que idade essas pessoas mantêm a sua independência. Porque viver mais, a medicina garante. Toma um remédio aqui, faz uma coisa ali. Quantas vezes a gente não vê, né? Uma pessoa que às vezes fica extremamente limitada, mas ela continua viva. Então, trabalhar com essas mudanças de hábitos vão fazer com que essas pessoas vivam mais e melhor, com mais independência, com mais qualidade de vida. As principais causas de doenças são relacionadas a estilo de vida, e a Organização Mundial de Saúde já falou. Cuidados com dieta, atividade física, álcool, cigarro e gerenciamento de estresse pode reduzir 20 milhões de mortes. Aí vocês podem estar pensando assim, Lu, mas eu sou nutricionista, que eu só posso influenciar a dieta. Não! Somos profissionais da área da saúde, seja nutricionista, médico, professor de educação física. A gente tem uma capacidade muito maior de ajudar. Mas na faculdade colocaram na nossa cabeça que a nossa missão é olhar a dieta. Não é isso. Nós podemos fazer muito mais pelos nossos pacientes do que a gente está fazendo. Ajudá-los a encontrar motivação, ajudá-los a criar metas alcançáveis, ajudá-los a dar o primeiro passo. Tudo bem?
Ninguém me mandou subir, eu vou ficando aqui. Só tem um problema, eu não estou conseguindo ver o tempo, mas tudo bem. Esse gráfico mostra para a gente isso que eu estou falando para vocês. Como atrás do hábito alimentar, existem outras questões relacionadas a aquelas escolhas. Então, muitas vezes, o que eu escolho na minha alimentação é consequência de uma coisa que está atrás. E eu falo isso, quando nós focamos na dieta, na bebida e assim por diante, muitas vezes eu estou tentando resolver a solução que aquela pessoa conseguiu dar para um problema. Quer um exemplo? São Paulo é muito comum, a gente pergunta assim para as pessoas, qual o seu hábito de ingestão de bebida alcoólica? E a pessoa fala assim, todo dia quando eu chego em casa eu tomo ou um vinho, uma dose de uísque para relaxar, senão eu não durmo. Porque a gente vive uma vida muito caótica, acho que no Brasil inteiro, mas em São Paulo isso é muito comum. O problema não é a bebida. Ele está usando a bebida como uma solução para o estresse. Como nutricionista, nós somos treinados a fazer o quê? Mexer na bebida. Qual é a solução? Como é que a gente vai resolver essa ingestão de bebida? Porque isso não está bom. Então, eu vou trocar por uma bebida menos alcoólica. Seu olho é lindo. Bebe dia sim, dia não. Eu estou falando assim para ele, relaxa dia sim, dia não. Se eu der um passinho bem pequenininho para trás e perguntar assim para ele, o que mais te relaxa além de beber? É só isso. É sair da caixa. É olhar para o ser humano que está ali na minha frente e não só para o comportamento errado que ele está tendo em relação à bebida. E nisso eu já ouvi, se eu chego em casa e dou uma volta com o cachorro. Se eu chego em casa e eu consigo tomar um banho antes de jantar. Se eu escuto uma música. Se eu faço uma oração, se eu faço uma meditação. Se eu vou regar as plantas. Eu não sei o que funciona para aquela pessoa. E é aí que nós precisamos também mudar a nossa postura e descer daqui, como profissional de saúde, que acha que sabe o que todo mundo tem que fazer, e olhar, olho no olho do meu paciente, e entender que eu tenho uma parte da resposta, mas eu não tenho toda a solução. Porque, tecnicamente, eu posso saber calcular a dieta perfeita para aquele indivíduo, mas eu não tenho a menor ideia de como a gente vai fazer isso dar certo na vida dele. Eu preciso que ele me ajude. E aí que entra uma construção em 2 mãos, a 4 mãos. É aí que o blogueiro ganha nosso espaço na mídia social. Porque o blogueiro olha no olho da pessoa do outro lado e fala, eu sei qual é a sua dor. Vem comigo que eu te ajudo. Nós olhamos os pacientes de cima para baixo. Eu sei o que você está fazendo de errado, deixa eu corrigir. Não. Você não sabe se isso vai dar certo na vida dele ou como ele vai fazer isso funcionar. De novo, nós sabemos sim, não é para jogar nada do que a gente aprendeu fora. Mas eu preciso juntar isso outras questões. Senão eu não vou conseguir fazer isso dar certo. Está fazendo sentido? Então, às vezes é uma pergunta. A pessoa fala assim, eu quando estou triste ou estou ansioso, eu como uma caixa de chocolate. Pergunta para essa pessoa como ela se sente. Ela se sente péssima de estar fazendo isso 5 minutos depois. Ela se sente fracassada. Ela se sente frágil. Ela se sente deprimida. Coitada, está dando câmera na mão dele. Deixa eu subir um pouquinho. Ela se sente deprimida. Estava assim, tadinho. Ela se sente deprimida. Então, só que ninguém nunca ajudou ela a pensar o que mais ela pode fazer para fazer isso, para ter uma outra alternativa. O que mais você pode fazer quando você está ansiosa para relaxar, para se sentir melhor, para que você, então, consiga ter uma outra escolha? Tudo bem? Quando a gente olha esse desenho, a gente percebe um estudo que foi feito na época do Covid, como as questões de hábitos e rotina começaram a aumentar a incidência de um comer transtornado, de sintomas de transtorno alimentar. Então, olha como a comida, a ingestão alimentar é consequência de uma série de outras coisas que nós não somos treinados a olhar na faculdade. A gente até pode olhar, mas muitas vezes a gente não sabe o que fazer. Aqui nós vemos, por exemplo, a ruptura da rotina diária, piora do sono, ruptura da atividade física, medo de ficar doente. Tudo isso influenciou o comportamento alimentar das pessoas na pandemia. E aí, nós fazemos o que nessa situação? Continuamos prescrevendo dieta? Vocês concordam que nós não aprendemos a dar espacinho para trás? Muitos dos meus pacientes que estavam indo super bem antes da pandemia, regrediram horrores.
Porque o sono ficou ruim, a rotina ficou estressante, as pessoas ficaram com medo, ninguém sabia quando aquilo ia passar, se ia ter dinheiro no mês seguinte, se ia ter trabalho. Não dava para falar de dieta. Muitas vezes a meta que nós traçávamos durante a pandemia era... Eu perguntava, como é que está o sono? Está péssimo. O que nós fazemos quando um paciente fala que o sono está péssimo? Se nós fazemos alguma coisa, é porque nós somos atrás para estudar, porque a gente não aprende isso. Né? Então, nessa hora, eu perguntava, o que você está fazendo antes de dormir? Assistindo o jornal. Gente, não vai dormir. O jornal na pandemia era a morte que só aumentava, a vacina que não ficava pronta, cada dia mais coisas fechadas, o shopping fechou para 6 horas, depois fechou para 4 horas, depois fechou para sempre. Quem é que vai dormir com isso na cabeça? Então, as metas eram, vamos ficar informado até a hora do almoço? Da hora do almoço para a tarde, vamos ver coisas para te ajudar a relaxar, pôr a cabeça em outro lugar? Porque se eu conseguir que ele durma melhor, eu vou conseguir lá na frente melhorar a dieta. Isso é comportamento, é quando eu dou um passo para trás e entendo o motivo pelo qual a pessoa está tendo aquela ação. Óbvio que existem casos que eu não vou conseguir resolver. Ele precisa de um acompanhamento psicológico. Mas perguntar para ele o que mais relaxa além de bebida não é terapia, desculpa. É ação. É olhar um problema, tentar traçar uma meta e testar para ver se isso vai funcionar. E isso é uma coisa que nós não aprendemos a fazer. As pessoas tiveram, por exemplo, mais dores, perceberam que estavam se exercitando menos, essa questão do sono. Muita gente relatou que estava infeliz com o equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, porque virou tudo uma bagunça, na verdade, né? O lugar do trabalho era o lugar do lazer, que era o lugar da refeição, que era o lugar da diversão com os filhos, ficou todo mundo trancado em casa. E o consumo de álcool alterou muito. Ao contrário do que muita gente fala, que todo mundo fala, as pessoas, todo mundo bebeu mais. Depende. Os jovens beberam muito menos. Porque ele deixou de embalado. O jovem não vai sentar na mesa da sala, virar para o pai e falar, e aí, pai, vamos tomar um Red Bull com vodka? Ele não vai fazer isso. Mas os casais mais velhos beberam mais. Então, o consumo não é assim generalizado. Né? Então, a gente precisa entender cada uma das situações. Quando eu tenho um problema do sono, eu posso ter tanto pessoas que passaram a dormir mais, como pessoas que passaram a dormir menos. Em ambos os casos, eu vou resultar numa pior escolha dos alimentos na refeição. Uma noite de sono mal dormida, muitas vezes, faz com que a pessoa coma cerca de 500 calorias a mais no dia seguinte. Ela fica mais indulgente. Ela tem mais tendência a escolher alimentos mais prazerosos e alimentos que vão dar mais satisfação, tá? E não alimentos mais saudáveis nesse sentido. E quando a gente fala de peso, é a mesma coisa. Né? Nós conseguimos ver aqui como, na verdade, essa guerra, né, que o mundo tem, que o Brasil também, em relação a sobrepeso e obesidade, está caminhando. Né? Então, a gente tem hoje mais da metade da população com peso acima do que deveria. Muitas pessoas que fazem pouca atividade física, um tempo grande de horas despendidos na frente da televisão. A pandemia piorou muito isso, porque agora muitas das coisas que a gente fazia presencialmente virou online. Então, tem muito curso, tem coisas voltando, mas tem muita coisa que realmente ficou no mundo online. E as crianças também estão seguindo nesse caminho. Quando a gente olha, a gente tinha um percentual de crianças, né, com excesso de peso bem mais baixo na década de 70, e isso aumentou muito mais recentemente. E é por quê, Lu? Porque nós não entendemos sobre alimentação, nós não entendemos sobre atividade física, nós não sabemos o que é preciso fazer? Não, é claro que nós sabemos. Mas emagrecer é um pouquinho mais complicado do que calcular déficit calórico. Eu tenho muitas outras questões envolvidas no processo de emagrecimento. Esse é um artigo que a gente publicou que fala justamente sobre técnicas de abordagem de coaching de comportamento no emagrecimento. É um artigo em português, são poucos os artigos que a gente tem na literatura em português. Se alguém quiser, me manda um direct que eu mando para vocês. E aqui nós conseguimos ter uma ideia de como a questão é um pouco mais complicada do que parece.
Não dá só para... As pessoas falam assim, emagrecimento é fácil, é déficit calórico. Mas é fácil fazer déficit calórico, né? Não é tão simples assim. Quando nós pensamos em emagrecimento, nós temos vários desafios. O primeiro deles é 50% das pessoas recuperam o peso perdido em 1 ano. 75% das pessoas não aderem a programa de mudança de estilo de vida. Por que vocês acham que isso acontece? Por que as pessoas ficam procurando dieta? O que vocês acham? Porque elas ficam pegando uma dieta atrás da outra, né? Em vez de mudar estilo de vida. Por quê? Dietas malucas. Por que elas procuram dieta e não mudam o estilo de vida? Querem resultado rápido? É mais fácil. Criar novos hábitos é difícil. É mais fácil eu pegar um papel e falar, não me faz pensar, deixa eu seguir isso aqui, ó. Só que a hora que ela joga o papel no lixo, ela recupera todo o peso que ela perdeu. Mas ainda assim, daqui a 2 anos, quando ela tiver engordado de novo, ela vai de novo buscar uma dieta. Porque na cabeça dela a dieta funcionou. Foi ela que não teve disciplina de continuar. A vizinha, que é super disciplinada, está magra até hoje. Mas ela que não tem disciplina, não conseguiu, voltou a ganhar peso. Mas a culpa é dela. Então, isso também vai sendo um desafio. Hoje a gente sabe que o hábito das pessoas de se submeter à dieta engorda. Ao longo dos anos, essas pessoas vão ganhando peso e não emagrecendo. Tem muita literatura mostrando isso. Esse editorial dessa revista de obesidade e de sobrepeso, ele tinha exatamente esse título, né? Fazer dieta engorda as pessoas. E ela coloca algumas conclusões. 1. A dieta coloca a comida como inimigo. Não posso. Fala não posso. Né? A neurolinguística explica isso muito bem. Falou não pode, aquilo parece que vira um imã. É muito comum, às vezes, você tem um paciente que ele fala, eu preciso de um chocolate todo dia. Você passa para ele um quadradinho de chocolate todo dia. Você fala, tudo bem, se você estiver com vontade, você pode comer, não tem problema. Aí ele volta, depois de 20 dias, e falou, e aí, quando você comeu? Não, comi não. Falei, como não comeu? Você falou que você não ficava sem. Pois é, mas só de saber que estava ali, para você não. Restrições severas levam à redução do gasto energético, porque levam à perda de massa muscular. Então, isso também é um componente que, cronicamente, vai fazendo com que fique mais fácil essas pessoas ganharem peso. Porque cada vez que elas emagrecem, elas perdem massa muscular e não necessariamente elas recuperam essa massa muscular depois. Então, esse gasto calórico vai ficando mais baixo. Aumento da vontade de coisas proibidas, e aí, eu vou mostrar mais para frente, mas a gente desencadeia um mecanismo assim, eu não posso comer isso. O dia que ela não resiste e come, ela vira uma chavinha. Já que... vou aproveitar, enfiar o pé na jaca e amanhã eu volto para a minha camisa de força, que é a minha dieta. E ela fica nesse comportamento binário. Ou ela está muito restrita, ou ela está se permitindo demais. Mérito do prescritor, como eu falei, a dieta funciona, eu que não tenho disciplina de seguir. Então a pessoa vai cada vez mais perdendo a confiança nela mesma de que ela é capaz de seguir uma dieta, de emagrecer, de controlar o peso. Todos os fracassos que ela teve, ela vai assumindo a responsabilidade. E todo o sucesso é da dieta. A dieta do fulano funciona, a do não sei aonde funciona, mas eu é que não consigo seguir. O grande desafio nosso, eu estou quase fazendo uma coisa que o Bruno vai querer me matar, e o profissional de saúde é que nós gostamos de acreditar que a informação gera mudança. Nós aprendemos isso na faculdade. Explica para o seu paciente o que é a gordura visceral. Nós achamos que o conhecimento é poder e que o medo muda. Mas o medo só muda 1 em cada 10 pessoas. Na verdade, essa é uma teoria chamada de teoria dos 3 Fs. Força, fear, que é o medo em inglês, e fatos. De novo, eu vou perguntar para você, aquele hábito que você sabe que você precisa mudar, que às vezes faz anos que você está falando, preciso fazer isso, e você não consegue. Você não sabe os benefícios que você teria de mudar esse hábito? Alguém precisa falar? Não.
Mas e quando alguém fala? Você devia estar postando mais na sua mídia social. Como você se sente? Um exemplo, suponhamos que essa seja sua meta. Tem um monte de gente balançando a cabeça, que um monte de gente sabe que é isso que devia estar fazendo, né? Mas tudo bem, eu sei, é um saco fazer isso. Vamos lá. Aí chega alguém e fala, você devia estar postando mais na sua mídia social. Como é que você se sente quando a pessoa põe o dedo bem na tua ferida de uma coisa que você sabe que você devia estar fazendo? Hã? Vocês estão dormindo, vou para vocês fazer exercício. Fala, não estou ouvindo. Dói, mal, um fracasso, culpado, raiva, te motiva de alguma forma ou te irrita? Muito mais irrita do que te motiva. Bem-vindos, fazemos isso diariamente com nossos pacientes. Ele sabe que ele devia estar fazendo exercício. Eu não preciso falar. Eu ponho o dedo na ferida quando eu falo. E ele não vai mudar. Porque eu não estou me colocando do lado dele, falando assim, o que você acha que você devia estar fazendo que você não está conseguindo? Porque quando você abre esse espaço, é só mudar a forma de perguntar. Quando você abre esse espaço, putz, eu devia estar fazendo exercício. Por que não está? O que está acontecendo? Por que não está rolando? Como é que eu posso te ajudar a fazer isso dar certo? Experimenta perguntar para o seu paciente, qual que você acha que é a pior coisa que você faz na sua dieta? Que mais te atrapalha para você chegar no seu objetivo? Ele sabe. O grosso do negócio, ele sabe. Esse livro é muito legal porque ele fala justamente disso, né? Mude ou morra. E ele mostra uma série de estudos onde os pacientes entravam no hospital nos Estados Unidos. Na verdade, ele faz toda uma abordagem, né, falando dessa mudança de comportamento. E ele mostra, alguns estudos foram feitos nos Estados Unidos, onde os pacientes entravam no hospital pela emergência, direto para uma cirurgia cardíaca. Chegavam infartando. Depois que eles se recuperavam, eles recebiam a seguinte orientação. Ou você muda, ou na próxima você pode morrer. 2 anos depois do episódio, 90% dos pacientes tinham voltado ao comportamento anterior. O medo, ele muda as pessoas, e se todo mundo parar para pensar, vocês vão lembrar de alguém, ou um familiar, ou um conhecido, uma avó, um primo, alguém que vocês conhecem, que tomou um susto, ou teve um pequeno infarto, ou perdeu alguém da família, aconteceu alguma coisa, e você notou uma mudança, mas ela foi temporária. Conforme você vai, se a pessoa vai se distanciando do episódio, o medo vai desaparecendo, e ela tende a voltar ao comportamento que ela tinha. De novo, o medo muda? Muda. 1 em cada 10 pessoas. Então, não adianta ficar com aquele histórico de doenças, de problemas de saúde que a pessoa vai ter se ela não se cuidar, de o que vai acontecer se ela não administrar melhor o diabetes e assim por diante. E por que as pessoas não mudam? Porque elas negam. Muitas vezes elas não conseguem lidar com os fatos. 2, elas não acreditam que elas serão capazes de mudar. Afinal, já foram tantas tentativas fracassadas de parar de fumar, de começar uma atividade física, de emagrecer. 3, nós erramos quando abordamos a solução e não o problema. Muitas vezes beber, comer, fumar, é uma forma que a pessoa tem de lidar com alguma situação. E nós focamos nisso, ao invés de dar um passo para trás para tentar ajudar. Lembre-se sempre disso, as pessoas não resistem à mudança. Elas resistem a serem mudadas, e por isso tem uma coisa importante. Os portões da mudança, o processo de mudança é de dentro para fora. Enquanto aquela pessoa não estiver disposta a fazer, não adianta. E aí eu tenho uma péssima notícia para dar para vocês. Só 20% dos pacientes que agendam uma consulta com um nutricionista estão prontos para mudar. 80% vai ou porque o médico mandou, ou porque a consciência está pesada, ou porque o colesterol está alto. O que absolutamente não quer dizer que ele está pronto e disposto a fazer tudo aquilo que você vai pedir para ele fazer. E nós pensamos assim, poxa, ele ligou, agendou, pagou, ele vai fazer tudo que eu mandar. Não vai.
E é aí que surge toda a ciência atrás do coaching de bem-estar e saúde, atrás do coaching de emagrecimento. Então, quando a gente busca hoje no PubMed, a quantidade de estudos que a gente tem em relação a isso é muito grande. Só que tem uma questão importante aí. Não é... Quando a gente fala de comportamento de coaching, não é só uma questão de ter técnicas e ferramentas. Ferramenta a gente pega na internet. Quantas vocês quiserem. Eu preciso é desenvolver algumas competências para conseguir ser esse profissional. Não julgamento, empatia, presença, escutativa, reflexões e perspectiva. Não adianta ter ferramentas se eu não mudar o meu mindset. Se eu não conseguir olhar o meu paciente com um outro olhar. Se eu não conseguir entender... E por isso que o nosso autocuidado é muito importante. Não porque eu tenho que ser um nutricionista com a dieta perfeita ou professor de educação física com o corpo perfeito. Mas porque quando eu busco esse meu desenvolvimento, ou quando eu busco mudar hábitos ou criar novos hábitos, eu enfrento os meus próprios desafios. Eu vejo a dificuldade disso. E aí, na hora que o meu paciente apresenta as dificuldades dele, eu consigo ajudá-lo de uma maneira mais eficiente. Eu julgo menos, eu tenho mais compaixão, eu tenho mais empatia. Tudo bem? Então, não é só ter ferramentas, né? Aqui é uma das formas que a gente falou, né? De como a gente cria novos hábitos. Então, normalmente eu tenho um gatilho, uma rotina, uma recompensa. Eu estou triste, eu como chocolate, isso me faz sentir melhor, acolhida, mais calma, sei lá. Ou, eu estou estressado, eu ingiro alguma coisa alcoólica e isso me relaxa. A melhor forma, e a forma mais rápida, porque quando nós falamos assim, de que nós vamos mudar hábito, na verdade, isso não existe. Eu crio novos, mas os hábitos antigos vão estar sempre, o caminho deles vai estar sempre estabelecido aqui no meu sistema nervoso central. O que isso quer dizer? Que nos momentos de estresse, eu vou recair para o meu comportamento antigo. Então, quando eu tiver um paciente ou um cliente que está indo super bem, está ali na orientação, está indo super bem, está seguindo, está emagrecendo, de repente ele tem uma recaída. A pergunta é, o que foi que aconteceu que te tirou do prumo? Porque alguma coisa ele passou que desestabilizou ele, e aí ele volta para o hábito antigo, por quê? Porque ele está mais enraizado. Pensem assim, ó, o hábito é como se fosse uma estrada de terra, onde muitos carros passaram no mesmo trilho. De ter um trilho fundo ali. Isso é o caminho do hábito no meu sistema nervoso central. É uma coisa que eu faço sem precisar pensar muito. Quer um exemplo? Escovar o dente. Ninguém aqui escova o dente pensando primeiro molar, segundo molar, siso, língua, não. A gente escova o dente pensando no que a gente tem que fazer, nas nossas atividades. Às vezes, se bobear, você está quase arrancando a gengiva, porque você está lembrando de uma briga que você teve. Que você não está pensando no escovar o dente. Nós dirigimos sem pensar. Pisa na embreagem, solta devagar, vai, muda de marcha. 40% das atividades do nosso dia nós fazemos sem pensar. O problema é que nós não automatizamos apenas bons hábitos. Nós automatizamos hábitos ruins e nós fazemos muita coisa fora do momento presente. Quem nunca estacionou um carro e depois que já estava lá dentro do shopping pensou, será que eu travei a porta? Quem nunca saiu de casa e falou, será que eu desliguei o fogão? Será que eu desliguei o ferro? Porque são coisas que nós fazemos no modo automático. Como é que eu ajudo o meu cliente, o meu paciente a sair do modo automático? Primeiro, eu preciso de gatilho. Eu preciso de lembrete. Então, assim, eu vou... Quando nós traçamos uma meta com ele, eu vou comer mais fruta. Tá bom. Quantas frutas? Que horário? Não, vou comer na hora do almoço e vou comer na hora do jantar. Ok. Meta traçada. Péssima meta traçada. Quem compra? Quem lava? Quem descasca? Eu vou treinar, eu vou caminhar terças e quintas quando eu sair do meu trabalho. Não pode faltar essa pergunta. O que tem que acontecer para isso dar certo? Eu preciso pedir que nesse dia minha esposa tem que pegar as crianças na escola, senão não vai dar tempo de eu chegar na aula.
Nossa, eu preciso levar roupa de ginástica. Como é que você vai lembrar de arrumar a mala de ginástica? Não está no hábito, na rotina daquela pessoa. Vamos pôr um alarme no celular? Vamos pôr um post-it para te ajudar a lembrar? Se eu não crio gatilhos práticos, o meu paciente, o meu cliente, não desenvolve novos hábitos, porque ele não tem nada que o tire do comportamento automatizado. E o jeito mais rápido de eu criar um novo hábito é se eu mantenho o gatilho, mantenho a recompensa, porque aí eu uso um pedaço desse trilho na estrada de terra e mudo o hábito. Isso quer dizer o quê? Quando eu estou estressado, o que mais me relaxa? Posso dar uma caminhada. E assim por diante. Tudo bem? Deu para entender? Legal. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, que é algo que acaba levando a gente a muitas questões de comportamento. O que é mais saudável? Um pepino ou um biscoito? Ai, tô uma bolha. Hã? Ai, gente, vocês estão tão treinadinhos. Depende. Que lindos. Depende. Eu tinha uma paciente que comia 15 pepinos. Eu preferia que ela comesse 3 biscoitos. O que é mais saudável? Um refrigerante com açúcar ou um suco de fruta? Hã? Do quê? Depende do quê? Do contexto, do comportamento, da quantidade. Estou no meio de um Ironman, de uma maratona. Nem organização nenhuma distribui suco. Essa frutose é o carboidrato absorvido da forma mais lenta possível, precisa ir para o meu fígado, ser convertido a glicose para estar disponível para o meu músculo. É refrigerante com açúcar que esse cara precisa no meio da prova. Ai, Lu, mas não é saudável. Não existe alimento bom ou ruim fora de contexto. Isso não quer dizer que eu vou prescrever o refrigerante para ele tomar todos os dias com açúcar. Está ficando claro? Porque tem uma linha de pensamento muito radical. Que assim, ou é proibido, ou você... Nossa, imagina, você está prescrevendo isso. Não. Mas nós precisamos entender que esse tipo de comportamento, aqui também depende. Você pega uma pessoa com fenilcetonúria, ela não pode usar um tipo de adoçante. Nós precisamos entender que esse tipo de classificação de alimento bom ou ruim desencadeia um ciclo de consumo culpa-recompensa. Existe um alimento proibido, não posso, não é saudável, não devo comer isso. Chega uma hora que a pessoa não aguenta, ela se permite, ela sente um prazer seguido de culpa. Porque ela está comendo algo que ela não devia. Ela precisa de uma recompensa imediata. O que ela faz? Ela come de novo, e ela come de novo, e ela come de novo. Quantas vezes a gente não ouviu? Daí eu acabei com o pacote porque eu tirei a tentação da minha frente. Amanhã não tinha mais. Isso é culpa também de alguns profissionais da nutrição, que classificam alimentos como bons ou ruins, permitidos e não permitidos. Eu só vou conseguir acabar com esse ciclo se eu ensinar o meu paciente a se permitir, não a se controlar. É o poder, eu sempre falo para o meu paciente, poder você pode. Se você olhar para alguma coisa que te venha na cabeça, eu não posso comer isso, eu quero um WhatsApp na hora. Porque poder você pode. Faz sentido? É o chocolate que você mais gosta? Você está comendo porque você está com vontade ou porque você está triste, ansioso? É uma fome emocional ou é um prazer? Você está bebendo porque está gostoso ou porque tem alguém enchendo seu copo e você não está nem percebendo o que você está bebendo? Quando eu tiro a proibição, eu abro espaço para ele refletir sobre as escolhas. Ele pode pensar, eu gosto, faz sentido, eu quero, ao invés de ficar, não posso, está errado, não devia estar comendo. Tudo bem? Isso evita coisas como essa, né? Dia do lixo, pelo amor, gente. Dia do luxo, é o dia que você sai. É o dia que o paciente vai num restaurante que ele gosta, toma um vinho que ele gosta, come uma sobremesa que ele gosta. Como é que isso pode ser lixo? Comida nunca é lixo, para começar, né? Mas isso é dia do luxo, é o dia do prazer. Evita comportamentos como o tal do já que, né? Já que eu estraguei mesmo, agora vamos embora. Um grande desafio que nós temos é ajudar o paciente para sair desse comportamento atual e encontrar uma nova recompensa. Então, ao invés de eu comer esse bolo, porque isso vai me dar um prazer imediato, o que eu quero? Aonde eu quero chegar? Ajudar o paciente a descobrir o que verdadeiramente o motiva e não ficar tentando convencer o paciente de que ele precisa mudar o comportamento, porque aquele colesterol alto, que ele não sente nada,
vai fazer mal para a saúde, porque daqui a alguns anos aquilo pode ser grave e desenvolver problemas cardíacos. Ao invés de ir por esse caminho, nós temos que ir por outro caminho. Ajudá-lo, que ele encontre uma motivação, que faça sentido para ele, não precisa fazer sentido para mim como profissional de saúde. E explorar mais isso de uma maneira melhor. Ensinar o nosso paciente a ser resiliente, porque ele vai ter recaídas ao longo do processo. É normal, a linha de criação de novos hábitos, de mudança de comportamento, não é uma linha reta. Vão ter altos e baixos sempre ao longo desse caminho. Aprender a gerenciar melhor as emoções. Como que a gente gerencia melhor as emoções, né? Cultivando bons relacionamentos, cuidando da alimentação, do sono, atividade física, tendo alguma forma de voltar ao momento presente, né? Meditação, yoga, mindful. Fazer coisas com sentido, como hobbies, lazer, enfim, assim por diante. E ter um diálogo interno mais positivo. Então, esse é os Big Sevens de um pesquisador de Yale que fala só sobre essa questão de gerenciamento emocional, né? A ideia seria, então... Pareceu um fim aqui, é para mim? Não, né? Estar no controle das suas escolhas. Acho que não é para mim, foi engano. Permitir-se com consciência, gerenciar o seu estado emocional de outras formas, não usando só a comida ou só a bebida para lidar com as emoções, buscar novas estratégias e ser mais resiliente. Então, quando a gente pensa em coaching, comportamento, não é uma estratégia desenvolvida para convencer as pessoas a fazerem alguma coisa, mas é para que elas consigam descobrir as necessidades, descobrir os motivadores e estar ao lado do seu cliente, do seu paciente, para ajudá-lo a encontrar novos caminhos, desenvolver um novo mindset desse processo. E aí, só para lembrar vocês, a qualidade de uma intervenção depende sempre das condições interiores do seu interventor. Se eu não estou bem, eu não cuido de ninguém. Então, olhem para vocês, sempre, em primeiro lugar, tá? Quem já assistiu minha aula sabe, eu gosto sempre de acabar com essa frase do Jung, porque eu acho que nós somos muito treinados a buscar desenvolvimento técnico e aperfeiçoamento técnico, mas nós estamos nos distanciando um pouco do lado humano do atendimento da área da saúde. Então, conheçam todas as teorias, dominem todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, sejam apenas outra alma humana. Muito obrigada pelo tempo.